Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar uma coisa que, a gente vê todo dia, mas nem sempre entende direito: a pele. Oi. Pois é, um órgão incrível, né? O maior do nosso corpo. E super complexo. Exatamente. E hoje, a ideia é olhar bem de perto a estrutura dela, sabe? Com base num material bem detalhado que a gente tem aqui, focado na anatomia mesmo. Uma análise profunda, né? Entender as camadas, as células, é fundamental. Isso. Nossa missão é essa: desvendar as camadas principais. Epiderme, derme e lá embaixo a hipoderme. Entender como tudo se encaixa. E como funciona, né? Porque a estrutura define a função. Vamos lá, então, mergulhar nisso. Bora. Começando pela visão geral, então. As 3 camadas. Perfeito. Temos a epiderme, que é essa que a gente toca, a mais externa. Aí, no meio, a derme. Que dá sustentação. E mais no fundo, a hipoderme, que é basicamente Gordura, né? gordura subcutânea. Isso, essa é a sequência de fora para dentro. Epiderme, derme, hipoderme. Ter isso claro já é um ótimo começo. Legal, então vamos focar primeiro na epiderme, a camada de cima, nossa proteção principal. O que define ela? Bom, a epiderme, ela vem lá do desenvolvimento embrionário, do ectoderma. E o tecido dela é o que a gente chama de epitélio, estratificado pavimentoso. Nome técnico. Estratificado pavimentoso. O que isso quer dizer na prática? Estratificado significa várias camadas, uma em cima da outra. E pavimentoso, ou escamoso, é porque as células lá de cima são achatadas, tipo um piso de lajota, sabe? Ah, então são várias camadas de células achatadinhas, como se fosse um muro. Exatamente. Uma barreira feita de várias fileiras. Bem resistente, tá, né? Assim não tem vaso. Pois é, de onde vêm os nutrientes? Vem de baixo, da derme. A epiderme depende totalmente da derme para isso. Ah, então é a derme que manda comida pra cima? Basicamente, sim. A derme logo abaixo é cheia de vasinhos minúsculos, os capilares. Eles chegam bem pertinho da epiderme. Aí, os nutrientes e o oxigênio, embora um pouco de oxigênio possa vir do ar também, eles passam desses capilares, da derme, para as células da epiderme, por difusão. Entendi. E o lixo celular volta pelo mesmo caminho? Exato. Os resíduos saem da epiderme e entram nos capilares da derme para serem eliminados. É uma parceria total, sabe? A epiderme protege, a derme sustenta e alimenta. Poxa, que interessante essa dependência. Agora, quem são as células que moram nessa epiderme? O material fala de vários tipos, mas parece que tem uma que é a principal. Tem sim. O grande astro da epiderme é o queratinócito. O nome já diz tudo, né? Ele produz queratina. Queratina, aquela proteína super resistente que a gente tem na unha, no cabelo. Essa mesmo. É uma proteína fibrosa que dá, assim, resistência mecânica e ajuda a impermeabilizar a pele. Os queratinócitos são um tipo 90% das células da epiderme e eles estão num ciclo constante. Nascem lá embaixo, na base, e vão subindo, amadurecendo, mudando de forma, até morrerem e virarem a camada mais externa que a gente vê. Nossa, um ciclo de vida completo acontecendo ali o tempo todo. E, além deles, temos os melanócitos, né? Os que dão a cor. Isso, os melanócitos. Eles têm uns prolongamentos, parecem uns bracinhos, sabe? E ficam mais na camada basal, lá embaixo. Uma coisa curiosa é que eles não vêm do mesmo lugar que os queratinócitos. Eles migram da crista neural lá no desenvolvimento do embrião. Ah, que diferente. E a função deles é fazer a melanina. Exato. Produzem a melanina, que é o pigmento, e aí, por aqueles bracinhos, eles meio que injetam essa melanina nos queratinócitos que estão em volta. E pra que isso? Para proteger, a melanina se acumula em cima do núcleo do queratinócito, como se fosse um chapéuzinho, um guarda-sol mesmo. Protege o DNA da célula contra os danos da radiação ultravioleta do sol. Uau! Uma proteção solar natural, embutida, genial. Temos também as células de Merkel. O que elas fazem? Ligadas ao tato, né? São elas. São mais raras, mas super importantes para a sensação de toque leve, pressão.
São mecanorreceptoras. O corpo delas fica na epiderme, ali na base, mas elas se conectam com terminações nervosas que vêm da derme. Então, sentir um toque leve? É a célula de Merkel que detecta e manda o sinal para o nervo. Entendi. Fazem parte do nosso sistema sensorial. E as últimas mencionadas são as células de Langerhans. A função delas é bem diferente, parece. Defesa? Totalmente diferente. Elas são as guardiãs imunológicas da epiderme. São, na verdade, um tipo de macrófago especializado. E a origem delas também é outra. Vem lá da medula óssea, junto com outras células do sangue e do sistema imune, chegam na pele e ficam lá, patrulhando. Patrulhando, como assim? Elas têm vários prolongamentos, também parecem braços, que ficam como que tateando o ambiente entre os queratinócitos, procurando qualquer coisa estranha, uma bactéria, um vírus, um fungo. Uma verdadeira segurança de fronteira. E se acham algo suspeito, aí elas agem. Capturam o invasor ou um pedaço dele, o antígeno, processam essa informação e, olha que incrível, elas podem sair da epiderme, viajar pelos vasos linfáticos até os linfonodos e lá elas apresentam esse retrato falado do invasor para os linfócitos T, que são os soldados especializados do nosso sistema imune. Aí começa a resposta de defesa mais forte. Caramba, então a pele não é só uma barreira física, ela ativamente chama o sistema imune para a briga. Exatamente, é uma fronteira imunologicamente muito ativa. Que demais! 4 tipos de células, cada uma com seu papel, convivendo ali na epiderme. Agora, como essa epiderme se organiza? O material fala dos estratos, as subcamadas? Que mostram a jornada do queratinócito, né? Isso mesmo. É como se a gente visse as fases da vida do queratinócito empilhadas. Tudo começa lá embaixo, no estrato basal. O berçário. Perfeito. É o berçário, a fábrica. Uma única camada de células, geralmente cuboides ou meio altinhas, que fica bem em cima da membrana basal, que separa a epiderme da derme. Essas células basais são as células-tronco da epiderme. Elas se dividem sem parar, gerando novos queratinócitos. Uma célula fica lá como tronco, a outra começa a subir. Entendi. E conforme as novas nascem, as mais velhas são empurradas para cima, para o próximo andar, que é o estrato espinhoso? Isso. O estrato espinhoso já tem várias camadas de células. Elas já começaram a se diferenciar, a produzir mais queratina, e elas se grudam umas nas outras muito fortemente. Usam umas estruturas chamadas desmossomos, que funcionam como rebites, sabe? Dando muita coesão e resistência mecânica para a epiderme. E por que espinhoso? Elas têm espinhos? Não. É que quando a gente prepara a amostra para ver no microscópio, as células encolhem um pouco. Mas os pontos onde os desmossomos estavam grudados continuam presos. Aí parece que tem uns espinhos ligando as células. É um artefato da técnica, mas o nome pegou. A função real é união forte. Ah, bom saber. Então é a camada da força da união. Depois dela vem o estrato granuloso. O nome sugere, grânulos. Exatamente. São poucas camadas de células, já bem mais achatadas, e o citoplasma delas fica cheio de grânulos escuros, que a gente vê bem na coloração do laboratório. Esses grânulos têm proteínas importantes, tipo a filagrina e lipídios. Eles são essenciais para duas coisas: ajudar a organizar as fibras de queratina lá dentro e formar a barreira de lipídios que vai impermeabilizar a camada de cima. Aqui a célula está quase no fim da vida, se preparando para virar a barreira final. Certo. E tem um tal de extrato lúcido, que só aparece em alguns lugares. Sim, o lúcido. É uma camada bem fininha, clara, meio transparente, que a gente só consegue ver bem na pele grossa, tipo sola do pé, palma da mão. Parece ser uma camada de transição extra, sabe? Entre o granuloso e o córneo. As células ali já perderam o núcleo, estão morrendo ou mortas, mas a queratina ainda não está totalmente compactada como vai ficar na camada de cima. Talvez um reforço extra para áreas de muito atrito. Faz sentido. Proteção adicional onde precisa mais. E finalmente chegamos ao topo, o extrato córneo, a muralha final. Exato, essa camada mais superficial. São várias fileiras de queratinócitos que agora estão completamente achatados,
mortos sem núcleo nenhum e lotados de queratina super compactada e organizada. E entre essas células mortas tem uma espécie de cimento de líquidos que veio lá dos grânulos do extrato granuloso. Essa combinação de células mortas cheias de queratina, os tijolos, e lípidos do cimento é que formam a principal barreira da pele contra a perda de água, contra a entrada de micróbios, produtos químicos. E essa é a camada que a gente perde o tempo todo, né? Que descama, o material até brinca que muito da poeira em casa é pele morta. É exatamente isso. Essas células do extrato córneo, as mais de cima, vão se soltando continuamente. É a descamação natural. Completa o ciclo, né? Nasceu na basal, amadureceu e se fortaleceu no espinhoso e granuloso, morreu e virou barreira no córneo e finalmente é descartada. Esse processo todo, do nascimento à descamação, leva mais ou menos um mês. É uma renovação constante. Nossa, um mês para renovar tudo. Impressionante. Entender essa organização toda, essa dinâmica celular, é muito importante, né? Não só por curiosidade, mas para quem trabalha com saúde, estuda para provas. Sem dúvida. Saber como a epiderme é feita ajuda a entender como ela funciona, como ela responde a agressões, como ela cicatriza, por que certas doenças aparecem. É a base. E falando em base, em estudo, para quem está nessa jornada, talvez seja estudante de medicina ou de outras áreas da saúde e precisa dominar esses detalhes para provas, para residência, fica a dica, dá uma olhada no Medicobe. É só entrar em medicobe.com.br ou baixar o aplicativo. Lá tem, assim, o maior banco de questões do Brasil, sabe? Com provas na íntegra de tudo quanto é instituição, questões comentadas por especialistas, resumos, aulas em vídeo, flashcards para revisar no celular. É uma ferramenta muito completa para se preparar de verdade. Com certeza, para quem precisa desse tipo de material focado, é uma ótima pedida. E voltando aqui para a nossa pele, essa estrutura toda da epiderme, que a gente viu com as camadas certinhas, as células especializadas, é justamente isso que permite ela fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Ser barreira, sentir, defender. Perfeito. Agora, vamos descer um degrau. Abaixo da epiderme vem a derme. Se a epiderme era um muro, a derme seria o quê? O terreno embaixo. É mais que o terreno, eu diria que é a fundação e toda a infraestrutura que sustenta esse muro. A derme é uma camada de tecido conjuntivo, bem mais espessa que a epiderme na maior parte do corpo e muito mais complexa em termos de componentes. Tecido conjuntivo. O que a gente encontra lá de principal? Olha, o principal mesmo são as fibras. Tem muita fibra de colágeno, que dá aquela resistência, a firmeza da pele, sabe? Impede que ela rasgue fácil. E tem também as fibras de elastina, que dão a elasticidade. Aquela capacidade da pele de esticar e voltar para o lugar. Ah, o colágeno e a elastina que todo mundo fala. Então eles moram na derme? Exatamente. São produzidos por células da derme chamadas fibroblastos. É a derme que dá ao corpo a textura, a resiliência da pele. E, além das fibras, a gente já falou dos vasos sanguíneos que alimentam a epiderme. Eles estão na derme, né? Sim, a derme é supervascularizada. Tem uma rede complexa de vasos sanguíneos e também vasos linfáticos. Esses vasos são vitais, não só para a nutrição da epiderme, como a gente viu, mas também para controlar a temperatura do corpo. Como assim controlar a temperatura? Quando a gente está com calor, esses vasos da derme dilatam, trazem mais sangue para perto da superfície para liberar calor para o ambiente. E quando está frio, eles contraem para diminuir o fluxo de sangue na superfície e conservar o calor do corpo. Ah, entendi. E nervos? Tem nervos na derme? Muitos. A derme é cheia de terminações nervosas. Receptores para dor, para pressão mais forte, para calor, para frio. Tudo isso está na derme, complementando o trabalho das células de Merkel lá da epiderme para o tato leve. E as outras coisas que a gente vê na pele, tipo pelo, glândula de suor, de óleo, onde elas ficam? A raiz delas fica na derme. O folículo piloso, que é onde o pelo nasce, está ancorado lá na derme e às vezes até chega na hipoderme. As glândulas sebáceas, que produzem o sebo, a oleosidade, geralmente estão ligadas ao folículo piloso, também na derme. E as glândulas sudoríparas, que fazem o suor, têm a parte que produz o suor lá embaixo, na derme ou hipoderme. Mas elas se abrem lá em cima na epiderme, né? Isso, o pelo atravessa a epiderme para sair,
O ducto da glândula sebácea geralmente desemboca no folículo e o ducto da glândula sudorípara atravessa tudo para abrir um poro lá na superfície. Mas a fábrica delas está na derme. Entendi. Então a derme é tipo o centro de controle e operações da força, elasticidade, nutrição, sensação, controla a temperatura e ainda abriga as fábricas de pelo, sebo e suor. Ufa! É isso aí. Uma camada fundamental. Sem a derme, a epiderme não sobreviveria e a pele não teria suas propriedades mecânicas e sensoriais. Certo. E para completar o quadro, a camada mais profunda, a hipoderme. O material chama de gordura subcutânea. É basicamente isso. Basicamente, sim. A hipoderme, ou tecido celular subcutâneo, fica logo abaixo da derme. É formada principalmente por tecido adiposo, ou seja, células de gordura, os adipócitos, organizadas em lóbulos. E tem também um pouco de tecido conjuntivo mais frouxo no meio, que conecta a derme com o que está embaixo, tipo músculo ou osso. E para que serve essa camada de gordura? Só para engordar? Não, ela tem funções bem importantes. Primeiro, isolamento térmico. Ajuda a manter a gente quentinho no frio. Segundo, reserva de energia. É onde o corpo guarda gordura para usar quando precisa. Terceiro, proteção mecânica. Funciona como um acolchoado, sabe? Amortece impactos, protege os órgãos que estão por baixo, os ossos. E por último, ela também ajuda a modelar o contorno do corpo. A distribuição dessa gordura é diferente em homens e mulheres, por exemplo, e muda com a idade. Entendi. Então, isolante, reserva de energia, amortecedor e modeladora. Não é pouca coisa. De jeito nenhum. Cada camada tem seu valor. Ok, vamos só juntar as peças rapidinho. Vimos as 3 camadas. Epiderme, a barreira de fora, cheia de células em renovação, com queratinócitos, melanócitos, células de Merkel e Langerhans, organizada em estratos. Depois a derme, a camada do meio, que dá estrutura com colágeno e elastina. Tem os vasos para nutrição e temperatura, os nervos para sentir e as glândulas de pelos. Exato. E, por fim, a hipoderme lá no fundo, com a gordura para isolar, guardar energia, proteger de pancada e dar forma. Isso, uma visão geral dessa arquitetura incrível. Mostra que a pele é muito mais que só uma capa, né? É um órgão dinâmico, complexo, com funções vitais. Perfeito. E para a gente terminar, queria deixar uma provocação, uma pergunta para pensar, ligando tudo isso que a gente conversou. Falamos muito sobre como a epiderme depende da derme para viver, especialmente dos vasos sanguíneos de lá, certo? Sim, essa conexão vascular é a chave para a saúde da epiderme. Então, fico pensando aqui, se essa conexão é tão vital, o que acontece com a epiderme, com a aparência dela, a saúde, a capacidade de se curar quando alguma coisa afeta esses vasinhos lá na derme? Pense em condições como diabetes, ou doença vascular periférica, ou mesmo envelhecimento que afeta a microcirculação. Como isso se reflete na pele que a gente vê? Excelente ponto para reflexão, conecta diretamente a saúde interna, vascular, da derme, com a saúde externa, visível, da epiderme. Mostra como um problema lá dentro pode se manifestar aqui fora. É algo fundamental para se pensar no cuidado da pele como um todo, né? Olhar além da superfície. Fica aí a questão, então. Bom, agradecemos muito a quem nos acompanhou nessa análise das camadas da pele. Esperamos que tenha sido útil e interessante. Com certeza. Até a próxima.